Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, ao primeiro encontro, primeiro seminário capixaba de filosofia, onde pretendemos discorrer sobre a obra do filósofo Olavo de Carvalho. Quero agradecer primeiramente aqui o professor Ricardo da Costa, que fará a palestra de abertura, né, os convidados de fora do estado, Felipe Martins, Francisco Escorcim e o Silvio Grimaldo. Muito obrigado pela presença de vocês, estamos honrados. Muito boa tarde a todos. É uma honra ter tido meu nome lembrado aqui para essa tarde de sábado. É uma conversa, para nós termos uma conversa sobre o Olavo de Carvalho. Eu agradeço muito a organização. Eu estou reencontrando aqui vários amigos. Pois muito bem. Eu conversei a esse respeito com o Dr. Hélio já há algum tempo, do tema a ser tratado hoje nessa abertura. Porque, de fato, o Olavo tem múltiplas facetas e abarca uma miríade de temas e uma complexidade de pensamento muito grande. E como medievalista que sou, além de me sentir um pouco estranho, porque trato de coisas muito antigas no tempo, né, que não necessariamente tem uma relação direta com a contemporaneidade, eu fui procurar lá nos meus alfarrábios o que do Olavo havia me marcado, porque eu de fato dialogo mentalmente com o Olavo já há cerca de 30 anos, quando retornei aos estudos na universidade, né, vivi 20 anos, trabalhei 20 anos como músico profissional, e quando resolvi voltar à vida acadêmica, encontrei e descobri o Olavo nas publicações, em revistas, em jornais, etc., em livros, né, principalmente o Imbecil Coletivo 1. E escolhi, dentre os livros do Olavo, esse livrão chamado Futuro do Pensamento Brasileiro, publicado pela Faculdade da Cidade. Eu não fui aluno do Olavo, eu não o conheço pessoalmente, como disse, apenas dialogo mentalmente com ele. Por que o futuro do pensamento brasileiro? Porque esse livro me trouxe muitas reflexões e meditações a respeito do que eu já presenciava quando de meu retorno à universidade, lá pelo início da década de 90. Em primeiro lugar, o escopo dessa conferência é um agradecimento que, aliás, eu já fiz publicamente ao Olavo no YouTube, não só pela sua cultura, pela dimensão que ele tem do todo, né? Pela perspectiva abrangente do seu pensamento, mas principalmente no que me diz respeito, por me ajudar a manter a minha consciência viva, ainda como estudante na então Universidade Estácio de Sá, porque tão logo retornei para a universidade nesse início da década de 90, constatei que havia uma pressão enorme para que os estudantes fugissem da realidade, ou fossem submetidos, e ainda são submetidos a uma pressão indescritível, uma pressão mental, uma pressão psicológica, um assédio moral indescritível que ainda existe hoje na educação. E ao ler os textos do Olavo, eu consegui manter a minha consciência viva, consciência num sentido assim mais profundo no sentido clássico, né, de adequação do pensamento com a realidade, porque cotidianamente essa realidade me era turvada pela educação do terceiro grau. Bem, eu dividi hoje a nossa conversa exatamente nos tópicos do livro,
Não vai dar para falar tudo. É um livro muito denso, como nos textos do Olavo, ele navega entre certas concentrações teóricas muito fortes, né, que nos levam a uma meditação muito profunda, com partes mais leves, mais jornalísticas, né? Isso faz parte do seu estilo de redação. Ele apresenta de cara no livro, no Futuro do Pensamento Brasileiro, os seus critérios, os critérios que vão nortear a crítica que ele faz à cultura brasileira. Ele coloca a cultura brasileira num processo judicativo, né? A cultura está em juízo. Quais são esses critérios? Eu separei dois aspectos. Em primeiro lugar, o instinto de supratemporalidade, que é essa capacidade que o estudioso tem, que o leitor, que o estudante tem, de fazer uma compreensão da espécie humana ao longo do tempo, de estabelecer uma conexão entre o presente, a vida real vivida por essa pessoa, por esse leitor, com esse passado mais distante, com esse passado da humanidade com H maiúsculo. Nesse critério, ele faz uma segunda divisão. A história, ele se pergunta, toda a história é história contemporânea, que é uma pergunta que nós sempre nos fazemos quando tratamos dos documentos, desses documentos do passado, né? Sim e não, né? Ele tergiversa um pouco, mas ele reconhece que essa universalidade subjacente está presente em toda pessoa que pretende pensar o tempo. São essas duas balizas que norteiam a sua crítica, a sua visão da cultura brasileira. E antes de tratar da cultura brasileira, eu parei para me perguntar, né, o que é cultura? É uma definição necessária, ou pelo menos é importante que se faça uma tentativa de precisão desse conceito, porque de fato, de todos os conceitos da antropologia, da história, das ciências humanas, o de cultura a cultura seja um conceito muito difícil, porque ela é a língua, mas não é só a língua. Ela é um certo recorte geográfico, espacial, mas também só isso não delimita a cultura. Ela é a arte, a música, a poesia, a literatura, mas também tudo isso junto pode ser cultura e pode não ser. E eu vou arriscar aqui, como o Olavo não me recordo dele ter definido precisamente no livro, do que eu entendi da sua perspectiva, da sua crítica à cultura brasileira. Ele entende cultura de uma forma transcendental, né? Cultura é uma tradição revisitada, uma tradição histórica revisitada, um conjunto de valores éticos, um conjunto de preceitos perpassados e pensados por diferentes pessoas ao longo do tempo, de valores éticos e morais que se perpetuam, que se tornam perenes e que criam, assim, um sentimento de pertença, que não é necessariamente geográfico, que não é necessariamente linguístico, que não é necessariamente artístico ou cultural ou musical. É um sentimento de pertença que, na Idade Média, no período que eu estudo, era denominado de cristandade, Christianitas, né? Um sentimento de pertença a uma comunidade universal. Portanto, essa ideia que ele apresenta, que ele esparça pelo livro, me parece que é essa noção que está acima do tempo, né, que permanece ao longo do tempo. Cultura é uma tradição revisitada, mas não é qualquer tradição, porque os costumes podem ser bons ou maus, eles podem ter valores positivos ou negativos. É uma certa tradição positiva, é uma certa noção de preceitos éticos e morais que resistem à transitoriedade do tempo. Dessa forma eu entendi e entendo
o pensamento do Olavo nessa constante revisita que ele faz à tradição clássica, e especialmente Aristóteles, né? Ele é um dos escritores, um dos pensadores que propôs uma nova interpretação de Aristóteles, e imagino que alguém vá tratar isso hoje aqui. Pois muito bem, a cultura brasileira. Existe cultura brasileira? Essa é uma questão importante, porque se você perguntar a um estrangeiro, uma forma de definir cultura de um povo, de uma nação, é perguntar a alguém de fora dessa nação como ele vê, nem que seja uma maneira, uma generalidade, né? Quando se fala em brasileiro, o que é o brasileiro? O Brasil nasce, as características brasileiras nascem no século XX, né? O amor ao futebol, a música, o samba, o próprio carnaval. Talvez em 1820, em 1850, se alguém voltasse e perguntasse a um português, a um luso-brasileiro, algo a esse respeito, ele talvez não se reconhecesse, né? Existe cultura brasileira, o que nos aproxima, o que aproxima um capixaba de um amazonense, de um cearense, de um gaúcho? Fora essa uniformidade da língua, dessa língua corrompida que nós vivemos hoje. Se nós levarmos essa definição que eu creio que o Olavo defenda, dessa tradição revisitada, não existe ainda cultura brasileira. Não existe cultura brasileira e, consequentemente, muito menos educação brasileira. Nesse sentido transcendental de cultura como uma tradição ético-moral perene, né? Nós ainda não conseguimos criar uma tradição nesse sentido. Nós poderíamos nos perguntar qual a contribuição do brasileiro para o mundo atual. Isso é uma pergunta que podemos nos fazer. O Olavo perguntaria, talvez, qual a contribuição do brasileiro para a história da humanidade, ou para a humanidade com H maiúsculo. Eu sou muito pessimista a esse respeito, talvez ele concorde comigo. A nossa contribuição até o momento foi nula, né? Nossa contribuição, como disse, em determinado momento fomos tricampeões, tetracampeões de futebol, o samba, a bunda, alguma coisa do gênero, mas isso não dura muito no tempo, né? Essas materialidades, elas não resistem a uma longevidade mais intensa, né? Então, a cultura brasileira, não sei. Pois muito bem. Quais foram os pontos da cultura brasileira que eu separei do pensamento do Olavo? Essa cultura, essa filosofia, podemos aproximar a noção de cultura a de uma se cultura for essa revisita perene à tradição, ela está próxima da filosofia, né? E essa filosofia, para estar viva, para estar sendo revisitada constantemente, como defende o Olavo, ela tem que estar viva na mente do leitor, na mente do estudante, na mente do pesquisador, na mente e na ação. Porque me parece que o pensamento do Olavo retoma a tradição clássica de indissociabilidade entre pensamento e ação. Não é possível alguém ter um conjunto de premissas, de ideias e um comportamento na vida real alheio ou distinto ou independente dessas mesmas ideias. Essa é uma das defesas da tradição filosófica. Para um antigo, para um clássico, para um medieval, seria completamente absurdo alguém defender uma coisa e praticar outra. Ou seja, essa filosofia tem que estar viva não só na mente, mas também na ação do estudante. Eu me recordo, já me recordei várias vezes ao ler o Olavo, eu me recordo de Sêneca. Lá pelas tantas, em uma de suas cartas a Lucílio, Sêneca pergunta para o discípulo de que adiantou, de que serviu aquela filosofia que ele aprendeu. Porque, se não tivesse tido nenhuma utilidade prática, e aí prática nesse sentido de ação, de pensamento e ação,
né? Essa filosofia era inútil. O discípulo deveria jogar essa filosofia fora, porque é apenas uma especulação sem finalidades práticas, sem um fim último. É uma filosofia nociva, é uma filosofia inútil. E eu creio que o Olavo de Carvalho tem essa característica muito forte e que toca muito fundo no meu coração. Essa necessidade de perceber a realidade, julgar a realidade e propor soluções para essa realidade. Nesse ponto, eu sinto uma proximidade muito grande do seu pensamento com a filosofia estoica autoimperial. A primeira crítica do Olavo em relação à cultura ou à possibilidade de cultura brasileira é a nossa inabilidade de sondar o futuro, a nossa incapacidade, vou traduzir aqui com as minhas palavras, de fazer um planejamento das coisas, de planejar as nossas vidas. Ele chama aqui de falta de hábito de sondar o futuro. Isso também me recorda Aristóteles. Na metafísica, Aristóteles define como um dos objetivos do pensamento saber a finalidade das coisas, para que serve, qual é o fim último dessas coisas. A nossa imprevidência crônica se traduz na ausência de planejamento de nossas vidas. E não só das nossas vidas particulares, mas nas nossas vidas em sociedade. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande, não só de reconhecer um fato, mas como também de julgá-lo e de planejar uma decisão para esse problema. Eu tenho dezenas de histórias, conheço dezenas de histórias muito tristes, familiares, de amigos, de pessoas conhecidas que simplesmente naufragaram na vida porque foram incapazes de ter essa capacidade de sondar o futuro e fazer um planejamento para o seu destino, Associado a isso, um segundo aspecto, como eu já disse, é o reconhecimento da realidade. O escapismo é um elemento muito presente no pensamento brasileiro. Já disse isso aqui quando voltei à universidade no início da década de 90, percebi essa facilidade com que as pessoas fugiam da percepção das coisas mais óbvias e elementares, do senso comum, como se chamava na tradição antiga. E eu havia retornado já mais maduro, pelos 30 anos, e além de ver a tremenda decadência da educação, um analfabetismo funcional tremendo, eu percebia essa insistência nesse escapismo, no que o Olavo chama de dificuldade de reconhecimento da realidade. Um terceiro ponto que ele destaca no futuro do pensamento brasileiro é a indefinição do ser brasileiro com a ruptura de laços históricos. Nós não conseguimos ainda nos definir como um ser cultural, como uma nação cultural, porque rompemos, abdicamos da manutenção dessa tradição. Nós não revisitamos o passado. O brasileiro, como ele diz lá pelas tantas, não tem memória. Ele não tem memória porque ele não tem apreço pelo passado. O brasileiro vive o presente, vive angustiosamente o presente, sem definição de futuro, sem planejar esse futuro. O ser brasileiro. Nós estamos aqui num bairro que cheira novo, cheira novidade. O tempo não pesa aqui. O brasileiro não tem a percepção do peso do tempo nessa tradição da cristandade, como eu destaquei. E isso é gravíssimo, isso é brutal. Junto a isso, vou descer aqui junto a isso, ele ressalta, e até hoje o faz, as distorções na educação nacional e o embotamento da nossa capacidade judicativa. É claro, há muitas causas para isso. Uma delas, que eu gosto sempre de dizer na UFES, e quase me apedrejam por isso, é a defesa que a educação hoje
que é a educação hoje, que é a educação da segunda metade da década de 70 para cá, faz é a negação de qualquer juízo de valor ao tempo, à história, às culturas. Nós vivemos hoje na era do relativismo absoluto, né? E eu quero dar alguns exemplos aqui e seguir assim o preceito do Olavo, né? Juntar pensamento com realidade, fatos que eu vivi com coisas que eu li com o Olavo, do Olavo, né? E confesso até que cheguei a um determinado momento, eu entrei em contato com ele por e-mail, porque eu havia lido um artigo no Globo na ocasião, e ele havia falado de um assunto que eu havia presenciado no dia anterior numa reunião departamental. E aquilo me causou uma consternação muito grande, porque eu fiquei em casa muito angustiado. Como é que ele poderia saber uma coisa daquelas estando longe, estando nos Estados Unidos? E entrei em contato com ele, enviei um e-mail e narrei o fato. O fato eu não posso contar, eu só vou contar na minha autobiografia póstuma, que será publicada online após a minha morte, a pedido, eu já falei com a minha esposa, ela vai dar um enter e vai publicar esse livro da minha autobiografia, com todos os nomes de todas as pessoas. Eu prometo que irá estremecer Vitória. E eu não posso fazê-lo agora. Mas eu escrevi para o Olavo e ele ficou entusiasmadíssimo. Não sei se ele vai assistir, e se ele vai recordar, porque são milhares de pessoas, né, de fatos da sua história. E ele ficou com um desejo imediato de publicar. Eu gelei, eu fiquei apavorado, porque passava por um processo terrível de assédio moral e já imaginei um terremoto aqui na minha vida. Já havia passado por vários, mas esse seria muito violento, e implorei a ele que não publicasse. E demorou alguns minutos, foi uma troca de e-mails. Infelizmente eu perdi esses e-mails quando o meu computador deu um problema. E eu ansiosíssimo, esperando a resposta dele, morrendo de medo dele publicar aquilo, mas ele falou assim: não, tudo bem, eu respeito a sua, e me aconselhou a ir embora do Brasil, né, na ocasião. Por que vocês estão rindo? Porque ele já deve ter aconselhado isso para mais gente, né? Ele me aconselhou a ir embora do Brasil. Eu disse que não podia, que não tinha mais condições, já estava num certo limite das minhas possibilidades, e ele lamentou e não publicou essa história. Então essa capacidade que ele tem de com alguns fatos, com algumas informações ou com muitas informações que seja, ser capaz de prever coisas, de julgar e dizer que isso vai acontecer ou que isso é possível acontecer, faz parte dessa indissociabilidade entre pensamento e ação. O quinto aspecto que ele destaca no seu livro dos problemas da nossa cultura, ou subcultura, ou incultura, é a impotência filosófica. E eu separo, para mim, a minha formação não foi em filosofia. Eu estudo filosofia por paixão em casa, a filosofia clássica e o início da filosofia medieval, a pré-escolástica. Isso é muito difícil, nós perdemos muito tempo. A nossa incapacidade de definir conceitos. Assim como tudo é relativo, assim como nós não podemos, as escolas ensinam para as nossas crianças a não emitir juízos de valor, né? Consequentemente, na universidade ninguém pode, na filosofia, definir conceitos. É proibido definir conceitos. Enquanto que na filosofia clássica e medieval, o desejo, a procura e a ânsia era definir conceitos, mesmo que não conseguissem definir conceitos totalmente. Na filosofia contemporânea, isso está vedado. Eu dou um simples exemplo. Certa vez participei de uma solicitação de verba para adquirir um computador para fazer uma pesquisa na filosofia, e o projeto é sempre aprovado em reunião.
é sempre assim, são muitas reuniões e sempre muitas pessoas dando opiniões, né? É um processo muito semelhante lá à antiga União Soviética, é tudo votado e tem que votar muitas vezes e é muito sofrido. Aí um colega pegou o projeto e disse assim, em alto e bom som, mas isso aqui não é um projeto de filosofia. Foi a deixa, né? Eu perguntei, puxa, então, professor, o que é filosofia? Eu já sabia que ele não responderia. O colegiado riu, ele silenciou e o meu projeto foi aprovado porque não definiram nada. Não definiram o que era filosofia. Ou seja, Olavo está certo, nós temos uma impotência filosófica. Nós somos incapazes de definir conceitos. Nós temos que tentar, talvez, se começarmos hoje, e o Olavo começou esse processo solitariamente há 30 anos, vejam só o que uma pessoa consegue fazer quando se dispõe honestamente a realizar coisas. Nós estamos vendo agora o exemplo de um juiz brasileiro da mesma forma, né? Se nós começarmos hoje, talvez daqui a 50 anos, os nossos netos colham os primeiros frutos, porque eu estou falando aqui agora nesse exato momento, dia 20 de maio de 2017, numa terra arrasada. A nossa educação não existe. Não existe. Eu recebo analfabetos funcionais semestralmente na Universidade Federal do Espírito Santo. Por causa da impotência filosófica, por causa da indefinição do ser brasileiro, por causa da inabilidade de sondagem futura, por causa da dificuldade de reconhecimento da realidade e por aí vai. A falta de memória. A paralisia intelectual. Ele discorre também sobre ele faz essa crítica. E eu vou trazer um outro exemplo que eu sempre conto, porque é muito paradigmático. Certa vez publiquei um livro sobre os vikings, e lá pelas tantas contei uma história real, que os vikings gostavam de incendiar bibliotecas de mosteiros e de empalar crianças dos lugares que eles invadiam. E recebi uma saraivada de críticas de colegas medievalistas que eu não poderia ter dito aquilo. Especialmente de um viking paranaense que furioso, escreveu uma resenha demolidora, supostamente demolidora, numa revista eletrônica da Paraíba. Eu fiquei sabendo, inclusive aqui na UFES, que eu tenho praticamente todas as portas fechadas, o livrinho surgiu do nada nas vitrines, e aí eu entendi imediatamente que havia uma associação entre o viking paranaense e alguns outros vikings aqui, locais. Pedi direito de resposta porque o viking paranaense criticou o meu livro porque disse que eu não poderia julgar. Achou fantástico, achou que seria uma excelente oportunidade de aumentar a visita do site, da revista, que aliás hoje acabou. Ela não existe mais, mas eu salvei tudo e fiz questão de salvar depois em pendrives e tal. Eu não poderia dizer, por exemplo, embora eu não tenha dito, que empalar crianças, vocês sabem, empalamento é um pedaço de madeira, os vikings enfiavam as pessoas pelo ânus, as tripas saíam, a pessoa demorava 2 dias para morrer, e eles faziam isso com crianças. E eu descobri isso num documento do Mark Bloch, um historiador famoso que consultou um documento, em que um outro viking era, digamos, gozado pelos seus comparsas por não fazer isso com crianças. Um livro de 1940 é público e notório, e eu não podia falar isso. Não podia falar que era ruim. Impossibilitado de pedir para o professor enfiar durante alguns segundos algo assim pontudo para ver se doía e se ele ia dizer se era bom ou ruim. Eu pedi o direito de réplica, houve uma réplica, uma tréplica final, porque, ora bolas, se eu não podia emitir juízo de nada, se ninguém pode julgar nada, ele também não poderia julgar o livro que eu publiquei e dizer que o meu livro era ruim. Ora bolas. E aí, quando ele viu que ficou nessa encruzilhada, ele resolveu só fazer perguntas sem responder nenhuma. E aí a tréplica final foi censurada pela revista paraibana,
para minha glória, porque ser censurado na ditadura é comum, agora ser censurado na democracia é uma glória. Mas eu publiquei no meu site, está lá, quem quiser visitar, um debate. Podemos ou não julgar as coisas? Tá lá no site. E é o que o Olavo diz, essa paralisia intelectual que constantemente a educação nos incita a essa pasmaceira, né? Nós não podemos afirmar nada. Por último, e muito engraçado, um sinal da incultura brasileira é o elogio do malandro, que ele retoma o tema em vários artigos, e além do livro, né? Nós temos um apreço enorme pelos malandros, por pessoas que não gostam de trabalhar, enfim, nós não gostamos de trabalhar, nós adoramos sair de férias, e ele faz um comentário muito sarcástico aqui no seu livrinho. Uma das coisas que muito me chamou a atenção na Alemanha, em 99, é que o alemão médio fica um pouco deprimido quando acaba o semestre letivo. Fica um pouco triste, e por isso que eles saem para viajar, para afugentar essa tristeza. Eles gostam de trabalhar, e nós não gostamos de trabalhar. E quem trabalha, nós perseguimos, pelo menos na universidade, né? Se o professor gosta de trabalhar, pesquisar e tal, e prepara a aula, vem sempre uma penca de colegas para enchê-lo de burocracia, de processos, de o que quer que seja, porque a última coisa que interessa é o aprendizado do aluno, né? É o elogio do malandro, a ópera do malandro do Chico Buarque, né? Os Arcos da Lapa, enfim. Faz parte da nossa cultura esse ódio às pernas para o ar, né? Esse ódio ao nada. Depois de falar dos critérios e da cultura brasileira, o Olavo de Carvalho entra no problema da língua. O rigor gramatical associado a um bom raciocínio, né? A forma precisa gramatical associada a uma exposição clara e coerente. Bem, ninguém mais sabe escrever, né? Estamos aqui, os alunos não sabem mais conjugar verbos, as pessoas não sabem reconhecer sujeitos, estou falando de estudantes universitários, né? E, pior de tudo, não gostam de regras, né? Uma das consequências, desse relativismo que o Olavo critica é a recusa sistemática às regras, né? Se você quer dizer, olha, é assim, mas por quê? Não é uma regra, é assim. Escreve Flamengo, não é Framengo, é Flá, meu filho, Flamengo. Você, inclusive, há uma discussão recente na universidade de processar professores que corrigem alunos, corrigem gramaticalmente os seus alunos. A esse respeito do rigor, eu teria aqui histórias para uma semana, mas também algumas estarão nessa autobiografia que será publicada após a minha morte. Algumas tristes, outras... Mas o que eu posso falar recentemente, quando eu corrijo, eu ainda corrijo, porque não dá, né? As pessoas choram. E eu não tenho a ênfase do Olavo. Eu falo assim, olha, não é nós vai, não é nós vai. Aí, normalmente choram. E agora eu estou numa luta para que estudantes universitários façam cursos de português. É sério, não é para rir, é para chorar. Um outro aspecto da língua, mas que eu não vou entrar porque eu gostaria de conversar com vocês, né? Deixa eu me perder aqui no tempo. 35. O fim da religião. E aí, é claro, esse é um tema enorme, né? É um tema enorme. Bom, o simples fato de usar um crucifixo na universidade já me rendeu, assim, é outra. Esse vai ser um capítulo muito grande da minha autobiografia. Eu só vou contar. Não, eu não vou contar.
São histórias... E normalmente é fogo amigo, né? Normalmente são pessoas pseudo-religiosas que criam esse tipo de constrangimento público, que é inconstitucional. Além disso, né? O direito à escolha da religião é uma coisa que consta da Constituição. Mas eu conto depois, nas perguntas, talvez. O Olavo escolhe 4 representantes do gênio individual. O conceito de gênio também já está totalmente nulo, ausente da educação brasileira, né? Nesse democratismo, nessa defesa do democratismo, da democracia, não se pode falar em genialidade, no caso das artes, né? A inspiração, né? O dom. É um conceito que está praticamente ausente, mas isso também na sociologia já há algumas décadas. Mas ele escolhe 4 gênios: Mário Ferreira dos Santos, Otto Maria Carpo. Eu li somente alguns volumes da sua volumosa história da literatura ocidental. Se não me engano, era austríaco, germânico, enfim. Miguel Reale e Gilberto Freire. Todos os 4 não existem. Foram apagados. Eles constam do Index Prohibitorum das universidades brasileiras. Já de cara, em 81, quando ingressei na universidade, já fui alertado naquela ocasião que eu não poderia ler Casagrande Senzala, porque o Gilberto Freire havia defendido o golpe militar e ele não poderia ser lido. Ora, naquela ocasião, a primeira coisa que eu fiz foi comprar Casagrande Senzala para ler. E aí descobri, já em 81, garoto, que estudar na universidade é ser cerceado o tempo inteiro. E hoje está pior. Nós vivemos hoje supostamente numa democracia, mas hoje as coisas nesse sentido estão muito piores do que em 1981, mas muito piores. Os constrangimentos são públicos, são de conversas de corredor, são notas que são abaixadas, bolsas que são retiradas de alunos. O constrangimento hoje é muito pior. O que é a filosofia? O que é a filosofia de Olavo de Carvalho? Como nós poderíamos definir o seu pensamento múltiplo? A filosofia de Olavo de Carvalho é uma filosofia pulsante. Ela pulsa porque incita a razão, adverte o coração, indica o binômio corpo e alma a algum tipo de realização. Sem essa incitação, sem essa admoestação e sem essa sugestão à plenitude do ser, nós não nos realizamos nesta vida. E eu quero dizer que, nesse sentido, o seu pensamento me foi durante, e ainda um bálsamo, porque manteve acesa a minha consciência frente à decadência da educação brasileira. Sem o Olavo de Carvalho, sem a leitura escondida, eu lia escondido, né? Claro. Eu lia e fechava a porta do quarto e ia ler lá os imbecis coletivos. Dava gargalhadas enormes. Lembro particularmente de uma lá de um reitor da PUC, esqueci agora o nome do infeliz, que ele simplesmente reduz o pobre coitado a pó. E eu lia a princípio escondido, depois abertamente, e agora já maduro, já cheguei inclusive a citá-lo em trabalhos meus aqui na UFES. Foi o início dos meus problemas, né? Uma das causas foi ter citado Olavo de Carvalho. Então, sem essa pulsação, né, sem tornar viva na vida, sem tornar vivo na vida o pensamento, né, sem essa incitação à razão, ao reconhecimento da realidade,
e essa incitação à realização profissional, existencial, amorosa, enfim, sem essa procura da felicidade que é a última e definitiva busca de todos nós, nós não nos realizamos. E o Olavo lançou já há algum tempo, com seu vulcão, com a sua energia vulcânica, ele lançou as pedras do que talvez seja o reerguimento da nossa pobre cultura, talvez daqui a 50 anos. Muito obrigado. Pessoal, nós temos um espaço agora para perguntas. Quem desejar fazer a pergunta, por gentileza, fique em pé, decline seu nome e faça a pergunta, por gentileza. Professor, obrigado pela sempre brilhante... O professor Ricardo da Costa até falando sobre marsupiais, é interessante. Mas eu queria perguntar, baseado na sua experiência acadêmica, quando um estudante, que era o seu caso, se depara com um pensador tão provocativo e ao mesmo tempo tão profundo e substantivo do ponto de vista filosófico e de conhecimento de forma geral, e depois se torna um professor e se depara com uma academia completamente aparelhada e corrompida, também do ponto de vista intelectual e não só, também do ponto de vista cultural e não só do ponto de vista ideológico, e se vendo sozinho, onde é que você buscou força para, não digo combater, mas para sobreviver e continuar aprendendo e tentando tornar possível, na sua esfera de atuação, o ensinamento do professor Olavo? Bem, em primeiro lugar, em Deus, em Jesus, né? Na verdade, se eu fosse muçulmano, eu já tinha matado algumas pessoas com cimitarra, né? Não, de fato, metade da minha família é de origem libanesa, metade materna, né? Eu conheço bem a tradição islâmica, né? E às vezes ainda, o sangue ferve. Mas como eu acredito no inferno, se eu matar alguém eu vou para o inferno, né? Então, em primeiro lugar, em Jesus, em Deus, porque realmente é indescritível. Indescritível. Não só por exemplo, tive esse problema físico, o AVC tronco cerebral em 2007, foram quase 2 anos para voltar a mexer, né, o lado esquerdo, e até hoje mordo a língua e tenho certas desconexões, né? Certos lapsos, não digo lapsos, mas retardos mentais, né? O HD demora mais, às vezes ele dá uma trava, eu concentro e vai. Mas é claro, eu nunca pude falar abertamente a respeito das minhas leituras do Olavo na universidade, não só do Olavo. A censura é muito forte num nível muito grave e intenso. A universidade não é um ambiente de debate acadêmico, como eu pensava, como eu vi na Europa, né? Não é um ambiente, é um ambiente de lavagem cerebral, né? E é um crime com um adolescente de 17, 18 anos, que hoje em dia um rapaz de 18 anos tem mentalmente 15, comparado com a minha geração, né? A humanidade ficou infantilizada. Em todos os campos do mundo há uma infantilização das coisas. Eu nunca pude. Eu apliquei nos meus escritos essa procura da realidade na documentação, na pesquisa histórica, que o Olavo defende, e eu absorvi isso no meu íntimo, mas sem expô-lo, né? Mas isso não só em relação ao Olavo, não há diálogo, não existe diálogo.
Você simplesmente tem que dizer amém, tem que concordar com as maiores absurdidades. Não é só dizer que é golpe, que hoje em dia é um golpe, fora isso. Não é só isso, é muito pior, né? É muito pior. Se resume, querem dizer como você deve se vestir, o que você deve pesquisar, aí perseguem os alunos que querem estudar com você, cortam as bolsas deles. É muito violento. E eu vou te dar uma informação. Eu tenho vários alunos hoje que já são professores federais. Qual foi a primeira consequência após eles ingressarem na Universidade Federal? Pararam de falar comigo. Porque não pode, porque senão serão perseguidos lá, e tem que ter uma força muito grande para enfrentar, porque eu até compreendo, porque é brutal, é violento, né? É triste isso, muito triste. Eu, se pudesse ter tido as mesmas circunstâncias, o Olavo teve muito mais coragem do que eu, muito mais. O Olavo, em primeiro lugar, antes de pensador, ele é uma pessoa corajosa, né? Ele é uma pessoa corajosa. Mas pelas minhas circunstâncias, eu era músico, tive que mudei de vida quase aos 35, 40, já foi difícil. Cheguei a um certo... E conversei isso com ele, né? Cheguei a um certo limite, mas está ótimo. Só que e me propus ensinar o que eu aprendi da melhor maneira possível, mas sem um retorno mínimo às formas tradicionais de educação. É impossível. A resistência é inacreditável. Até as pessoas bem intencionadas têm um certo bloqueio, porque não aceitam correção, não são mais agradecidas, as pessoas ficam com ódio quando você corrige, quando você ensina. Então é um ambiente... nós estamos no zero, nós estamos abaixo do zero. E a maior contribuição dele foi ter começado do zero, sozinho, E hoje, olha quanta gente, hoje nós estamos reunidos aqui, e que coragem, né? Estamos em frente à KGB. Pô, sério? Qualquer momento pode entrar aqui. É sério? É coragem. O próximo passo é organizar algo lá dentro, mas aí vocês vão ver o que é bom para todos. Enfim, mas essa é a maior contribuição do Olavo. Para mim, em primeiro lugar, a força transcendental, né? A religião. Sem ela, você sucumbe. Eu fraquejei com o corpo, mas ainda tô como Zagalo, né? Vão ter que me engolir um tempo ainda, espero. Na universidade, professor, como o professor enxerga esse fim da religião? Como que eles fazem para atingir as pessoas dessa forma? E também assim, a questão das religiões afros e a religião cristã. Qual que é a diferenciação que eles fazem com as pessoas que professam tais religiões? Bom, os constrangimentos são de toda a natureza, né? Quando passei a usar o crucifixo abertamente, olhares de soslaio, piadinhas, e alunos que também manifestam a sua religião sempre cristã, né? São assediados moralmente nas salas de aula. São isolados, são perseguidos em todos os níveis. Mas só em relação à religião cristã, né? Cristã abrangendo todos os segmentos. Em relação à religião, às religiões africanas, o candomblé e tal, não. Né? Mas nesse sentido, eu quero fazer uma definição. Nesse sentido mais rigoroso que o Olavo trata a cultura, etc. e tal, religião é um conjunto doutrinal fixado. Então eu creio, não vou afirmar com certeza, que não sei se ele definiria o candomblé, por exemplo, como uma religião, porque não tem um corpo doutrinal fixo, é fluido, é maleável, entende? Ao passo que as outras tradições escritas consolidaram um conjunto de dogmas, digamos assim,
que define o que é uma religião. Agora, no que diz respeito à educação, essa perseguição já está presente do final da década de 60 para cá. Porque a universidade brasileira é o que se conhece como a teoria da panela de pressão do general do Golbery Couto Silva, de deixar para a universidade, deixar a universidade para as esquerdas, como se a sociedade estivesse a ponto de explodir, abrisse uma válvula, deixemos as esquerdas lá. Já no período militar, né? Isso, se não me engano, foi um discurso proferido pelo Golbery na Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, em 60 e alguma coisa, 70, agora não vou me recordar. Isso foi depoimento que me foi dado por um ex-ministro do governo, não vou lembrar agora, acho que Médici. Então, voltando ao tema da religião, só a religião cristã, né? É muito grave, muito sério. Eu costumo aconselhar os alunos a levar a Constituição, a abrir e ler a Constituição, porque os professores não conhecem ainda as normas, né, a nossa lei, a nossa Constituição. Mas há muito medo de retaliação, medo de reprovação, de perseguição, de ter as portas fechadas, né? Agora, recentemente, eu defendi o meu título a minha progressão para professor titular na banca mesmo. Agora, já burro e velho, eu tive uma colega lá que fez um discurso do marxismo lá do nada. Aí ela falou que você deveria ter se exposto mais no seu memorial, eu fui procurar você na internet. Aí ela deve ter visto que eu sou um bárbaro horroroso, né? E aí fez um discurso enorme, ou seja, até no último nível da carreira eu ainda me deparo com esse tipo de... Eu respondi tudo, né? Ela não gostou, mas eu respondi tudo. E não houve tréplica, ela ficou quieta. Então, agora, se não houver essa coragem por parte desses alunos, entendeu? Não vai mudar. Não vai mudar mesmo. Vai continuar da mesma forma e um descompasso tremendo com o mundo, com a sociedade, né? Aliás, a universidade já está em descompasso. Ela abriu mão dessa proximidade ao defender o governo da Dilma, o governo do Lula, da Dilma, e a sociedade não quer. E a universidade continua na defesa. É um ambiente, é uma maluquice, é uma esquizofrenia. O que se fala lá dentro e o que se vive no mundo real. Já era na década de 80, mas agora está num nível estúpido, né? E nesse ponto é muito importante o trabalho do Olavo. Boa tarde. Muito obrigado, professor. Eu sou Patrícia Depp, sou professora colega do professor Ricardo, amiga dele há um bom tempo. Já conheço uma boa parte da trajetória e da história dele também. Compartilho com ele algumas queixas, mas como isso aqui não é o Muro das Lamentações, eu não vou prosseguir nesse campo. Mas concordo com ele quando ele fala, né, da qualidade do nosso aluno hoje, né? Eu também fiz Universidade Federal do Espírito Santo. Eu ingressei em 1987 no curso de medicina, dou aula para medicina ainda. Também digo que, né, durante o curso também tinha essa opressão muito grande e isso não mudou muito. O professor avalia que ficou pior. Eu digo que está mais ou menos a mesma coisa. Quando eu falo para os alunos que eu estudei nessa mesma sala, com esse mesmo quadro, e tive esses mesmos problemas que vocês estão tendo, e às vezes eles se assustam, né? Mas não é essa a minha pergunta, né? Eu queria saber o seguinte, que eu também sou mãe de adolescente. Eu tenho um de 22, que faz direito na Federal Fluminense, e tenho uma de 18, que está fazendo direito. Mas a que tem 18 vem do recente 2º grau, e o Olavo de Carvalho tem uma fama péssima lá, para classe média, adolescente classe média de escola privada. E hoje eu falei que eu vim aqui, ela falou, nossa, Deus me livre, você está louca. Sua filha.
Sim, menina inteligente, estudiosa. Sabe? E aí eu falei, uai, mas o que houve? Não, ele é um mentor do Bolsonaro e blá, 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 e aí foi falando. Blá, 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 blá. Eu tomei até um susto, quase que eu desisti. Aí eu pensei, a KGB, você está falando que eu me sinto corajosa de estar aqui hoje, né? Porque realmente a KGB está ali. E eu sou do Departamento de Medicina Social da universidade. Tenho muito orgulho, um departamento eclético. E, enfim, nós debatemos. Mas eu queria perguntar ao professor, o que se deve a essa fama? Você tem ideia para me responder? Porque eu estou aí um pouco confusa. Me permita engrenar uma pergunta adicional, nosso tempo já está no finalzinho, a resposta vai ter que ser breve, mas o senhor usou aqui a palavra bálsamo. E esse é um evento que pretende falar um pouco da obra do Olavo e por que ler o Olavo hoje. E certamente temos aqui, igual a Patrícia falou, jovens, pessoas que estão começando, que não têm muito conhecimento. Por que ler o Olavo hoje? Porque é um pensador instigante. Instigante. É um pensador que, pelo menos comigo foi assim, que ecoou na minha vida, né? O bálsamo está bem propício para o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o primeiro passo da constatação da realidade. Você lamenta, você fica triste e depois você toma uma atitude. Hoje mesmo uma senhora lá na internet ficou triste porque eu fiz uma correção dela com ela, uma conhecida. Aí ela falou que ficou triste e tal. Eu falei, não, bacana, bom ficar triste, né? Ficar traumatizado é o primeiro passo legal para você ultrapassar. Por que o Olavo tem essa fama? Ele passou a ser mais conhecido na grande mídia. Não, no mundo acadêmico, já na década de 90, com o seu debate, com a sua crítica, com os imbecis coletivos, ele se tornou persona non grata. Já em 92, 93, né? Persona non grata. Isso estava restrito ainda nos círculos acadêmicos. Parte lá da Lagoa, Zona Sul do Rio e tal, e vai se ampliando. Mas, de fato, ganhou essa má fama na internet, porque ele usou muito bem o veículo, a internet, para divulgar os seus cursos e tal. E ele tem uma outra faceta, que é essa mais conhecida, das explosões, que eu acho o máximo. Eu de vez em quando eu escrevo para ele e falo, puxa, Olavo, eu queria tanto xingar como você xinga, mas eu não posso. Mas quando ele xinga, puxa vida, tenho assim uma... Então, também tem esse lado, assim, que essas pessoas bobocas, assim, mais suscetíveis, ficam assim, falou palavrão e tal, o que é uma tolice. Mas no caso da sua filha especificamente, é claro, o curso de Direito hoje é um curso totalmente aparelhado, né? Até o Supremo já está aparelhado também. O Supremo está aparelhado. E a universidade que ela está não é uma boa universidade, não. Eu lamento deixá-la mais triste ainda, mas ela não é uma boa universidade. A UFES não está num bom nível. Vem do segundo grau, mas no segundo grau eu fui me queixar aqui na escola aqui atrás, não vou falar para que a professora de português aplicou uma prova com o Chico Bento. Eu falei, professora, pelo amor de Deus, o Chico Bento é uma figura engraçada, do Maurício de Souza, mas ele fala tudo errado. A senhora foi aplicar uma prova de português com o Chico Bento? O que a senhora quis com isso? E ela não sabia explicar. Aí me veio a pedagoga, que aí a emenda foi pior que o soneto. Veio uma mulher, uma bárbara visigoda. Eu pedi perdão e fui embora. Não ensinam português. Professores de português não ensinam português. Então é um ambiente assim. O Olavo está certo. É um analfabeto ensinando para outro e aí ficam ali numa entendeu? Ele está certíssimo. O que você pode fazer nesse caso é convidá-la à leitura. As primeiras... Você já leu? Pergunta assim, você já leu? Lê, por que você não lê? Também. Porque normalmente quando falam assim, ela ouviu. É de gente que ou que leu pouco, ou que não leu, ou que tem ódio
por diferença política. E no Brasil, hoje, na educação, não concordar com esses governos, últimos governos de esquerda, é uma morte viva, né? Mas a internet nos liberta. Libertou o Olavo, deu essa dimensão enorme para o seu pensamento. No meu caso, por exemplo, eu recebo todos os convites que eu tenho, não por causa da UFES, recebo porque eu disponibilizo o meu trabalho na internet, estou livre dos coronéis provincianos. É a internet que nos liberta, né? E ela é um ótimo instrumento. Você tem que aconselhar a sua filha a ler, né? Desligar a televisão, corta a tomada com tesoura, televisão, corta, começa com a leitura. Agora, o curso de Direito, hoje em dia, nossa, é péssimo. Minha filha está fazendo Direito. Já me contou que nos primeiros semestres o professor não dá o conteúdo, faz discurso político. Fica fazendo propaganda política em sala de aula. Se não houver alguém para levantar e falar, professor, cadê o programa? Primeira coisa, pediu o programa. Cadê o programa da matéria? Primeiro dia de aula tem que ter o programa. Não vai mudar. Então, a má fama do Olavo é injustificada, né? E os palavrões dele são sensacionais. Quando ele faz assim, sensacional. Eu queria fazer também. Muito bem. Queria mais uma vez aqui agradecer a professora, palestra clara e límpida sobre o tema Olavo de Carvalho. Muito obrigado, professor.